E aqui eu vou colocar a matéria da agência do governo federal. Olha que coisa mais nojenta, estapafúrdia e canalha. Olha isso, tá? Isso daqui não é pouca porcaria não, tá? Machosfera lucra com ódio, aversão e desprezo às mulheres no YouTube Brasil. Conteúdos misóginos, a gente tem um print aí, Rodrigo, para colocar. Conteúdos misóginos somam quase 4 bilhões de visualizações. Pesquisa inédita divulgada nesta sexta mostra como influenciadores lucram na plataforma do YouTube. Aí você vê, né? O NetLab, Laboratório de Estudos da Internet e Redes Sociais, Ministério das Mulheres com o Governo Federal e o FRJ. E daí os caras, eles começam no relatório completo, assim, é a coisa mais nojenta do mundo, tá? Eles fazem esse levantamento, fazem paralelos com feminicídio, com violência contra a mulher, falando que isso daqui é discurso de ódio. Perigosíssimo. É perigosíssimo e é importante colocar isso, pessoal, e eu queria ouvir vocês a respeito, no contexto de artigo 19 do Marco Civil da Internet. A hora que o Supremo Tribunal Federal terminar de definir que as plataformas vão ter que censurar as pessoas, senão elas vão ser multadas ou senão elas vão sofrer algum tipo de coerção por parte do próprio judiciário, e daí quem tiver a conta derrubada vai ter que judicializar para voltar com a conta de novo, eles vão ir atrás de todos os canais, inclusive eu estava falando da Liga Nerdola, todos os canais que falam sobre entretenimento, sobre comportamento, o próprio Wagner que fala muito sobre comportamento, eles estão na mira desses caras aqui. É o relatório da NetLab que sobe para o STF, que já tem vários conteúdos que o Supremo usou como referência da NetLab para censurar a gente. Eu queria começar com o Gustavo, essa questão, Gustavão. Pois é, Marco, isso é perigosíssimo mesmo, a Adriana estava falando ali, né, Vicky? É perigoso pelo seguinte, né? Primeiro que nesse ambiente acadêmico a gente tem que ter uma ideia, né? Para quem não... Eu fiz, né, mestrado, vocês também aí, todos foram acadêmicos, muita gente que está nos assistindo, mas muita gente não tem ideia. O ambiente acadêmico, ele é baseado em recortes, né? Então, assim, tu vai fazer uma pesquisa, tu faz um recorte e, obviamente, um recorte desde o teu ponto de vista ideológico, que é o que esse laboratório aí faz. Então, eles fazem já esse recorte ideológico, mas, como é dentro da academia, isso acaba legitimando os discursos, e mais do que legitimando, isso depois é publicado na imprensa como, né, a partir daquelas muletas retóricas, dizem especialistas, segundo com pesquisa, de acordo com estudos, e isso depois enseja instrumentos probatórios jurídicos, ou seja, segundo uma pesquisa acadêmica, isso aqui está acontecendo, então nós precisamos modificar essa realidade, que é o que a gente tem visto agora, né, essa justificação da censura por meio desse tipo de estudo vagabundo que é feito desde um ponto de vista ideológico. Esse é o primeiro ponto acadêmico. O segundo ponto, quando a gente vê a esquerda e a gente vê aí o governo, né, por meio da sua agência de comunicação, reverberando isso se mostra, além de tudo, uma hipocrisia. Porque, vamos lá, se há uma preocupação tão grande assim com a misoginia, por que todos os cargos de alto escalão que foram modificados no governo foram a retirada de mulheres? Presidente da Caixa, ministra do Turismo, ministra do Esporte, eram mulheres e foram substituídas por homens. Simples assim. E aí tu vai dizer assim, bom, mas tem um ministro lá, o ministro dos Direitos Humanos que foi demitido. E foi demitido por quê? Porque assediava mulheres. Então, assim, esse discurso da esquerda contra a misoginia, contra o machismo, a machosfera, isso é uma balela, um discurso, mas esse discurso serve para atender essas prerrogativas que eles querem avançar, as pautas que eles querem avançar. Outro ponto, feminicídio. Não, assassinato de mulheres. Feminicídio é já fazer uma concessão linguística à linguagem revolucionária. Então, o assassinato de mulheres também aumentou durante o governo Lula, ou seja, nem isso pode ser encarado como um pretexto para dizer, olha aqui, ó, esse tipo de situação na internet aumenta a misoginia, que acaba aumentando o assassinato de mulheres. Não, o assassinato de mulheres está aumentando no governo Lula, e ele teve uma diminuição muito grande no governo Bolsonaro. Tudo isso somado mostra que todo esse discursinho fictício, né, porque é baseado num viés ideológico, ele tem o pendão de justificar, primeiro, políticas públicas, segundo, a legitimação do discurso midiático, terceiro, instrumentos probatórios, porque depois isso serve, manchetes acabam virando provas para acusar, tirar canais do ar, processar influenciadores e às vezes até prender e perseguir. E eu queria
passar o vídeo para ouvir o Adrilles a respeito desse tema? Vamos passar o vídeo que saiu na Globo. Oi, Marina. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos assistem. Essa é uma pesquisa inédita feita com conteúdos também que disseminam, vídeos que disseminam conteúdos misóginos no YouTube do Brasil. A gente está falando de vídeos, de conteúdos que têm uma larga escala de alcance e os pesquisadores alertam também para a monetização desse tipo de conteúdo, desse tipo de discurso que é disseminado nesses canais. Essa pesquisa, para a gente ter uma noção, ela analisou 76 mil vídeos de 7.812 canais com mais de 4 bilhões de visualizações e 23 milhões de comentários. Essa pesquisa, como você citou, foi realizada pelo Observatório da Indústria de Desinformação e Violência de Gênero nas plataformas digitais, uma parceria da NetLab e UFRJ com o Ministério das Mulheres, e tem alguns destaques importantes nesse levantamento que foi feito. Queria trazer para vocês, por exemplo, que essa pesquisa ela mostra que 80% dos canais que têm conteúdo de ódio contra as mulheres utilizam algum tipo de estratégia de monetização e lucram com esse tipo de vídeo. Uma outra questão é que desde 2022 houve um aumento no número de vídeos de rede de influenciadores e comunidades digitais masculinistas no YouTube do Brasil. E essa pesquisa também mostra que mais de 33 mil títulos de vídeos analisados continham temas relacionados ao desprezo às mulheres e estímulo à insurgência masculina e alertavam também para uma suposta dominação feminina. O que chama atenção também e gera um alerta é que os pesquisadores pontuam o seguinte: eles afirmam que pode haver uma correlação indireta entre o aumento desse tipo de conteúdo nessas plataformas, desse discurso de aversão e aumento de casos também de violência contra as mulheres. O YouTube foi procurado pela TV Globo. Pronto, esse é o ponto, esse é o ponto, esse é o ponto, Adrilles, esse é o ponto, vai lá. Isso. Olha, esse vídeo é ignominioso. O que essa mulher está dizendo é basicamente o seguinte: quaisquer críticas que você faça à mulher, ao feminismo, ao problema do domínio da justiça por uma ideologia feminista, o que é isso que está querendo dizer? Se você disser que uma mulher se privilegia da condição de ser mulher para fazer uma acusação falsa contra o homem, ela está dizendo que você está estimulando a violência contra a mulher, tá? E aí eu vou dizer de alguns canais que falam exatamente dessa hegemonia feminista, que é complicada, não só na sociedade, na divisão das pessoas, na divisão entre homens e mulheres, na mídia e na justiça, o que é mais condenável, né? A gente viu, por exemplo, o caso do Neymar. Se ele, eventualmente, não tivesse sido gravado por uma mulher que estava acusando ele de estupro, provavelmente ele poderia ter ido para cadeia. Estaria sendo linchado até hoje, entendeu? Num vídeo que perceberam que a mulher era uma doida varrida. Aí, se eu chamar uma mulher que acusa falsamente um homem de estupro de doida varrida, eu que vou para cadeia? Aí a Liga da Desinformação, é sempre assim, né? A Liga da Desinformação vai dizer que o Adrilles é machista, que está incentivando a violência de gênero. E tem canal desse tipo. O Redcast é um canal que critica sistematicamente o feminismo. A predominância da mulher hoje nas relações. O que é predominância da mulher? Se você chamar uma mulher para jantar 3 vezes, se você fazer um elogio singular a uma mulher, você é considerado assediador. Tem isso também. Entendeu? Se eventualmente a Liga Nerdola disser que as personagens femininas ganham um destaque indevido porque elas não traçam a jornada do herói, ou seja, a construção moral pela história da personagem, e elas são colocadas como simples potências porque são mulheres, aí você está fazendo violência de gênero? Pelo amor de Deus, o que essa mulher da Globo News aí está dizendo é absolutamente ignominioso. É a criminalização da opinião contra quaisquer tipo de histeria feminista que contamine a mídia, a sociedade ou mesmo a justiça, para dizer que esses homens são o quê? Como é que ela chamou? Masculinistas. Se você fazer qualquer ilação que você possa concordar ou não, eu discordo de muitas coisas que o meu amigo Júnior lá do Redcast fala, inclusive. Já discordei frontalmente com ele. Mas se você discordar de quaisquer coisas em relação à divisão de gêneros, ao princípio de feminicídio, ao princípio de que a mulher está sendo agredida toda hora, você pode ser um incentivador do feminicídio, segundo esse princípio dessa jornalistinha aí. Se eu disser que ela é uma jornalistinha, que eu acho que ela está fazendo um papel horroroso nesse sentido, eu posso ser discriminado como um legitimador de violência feminina. É isso que se trata, esse tipo de coisa. É a judicialização. Aliás,
a criminalização, a sentença criminatória de qualquer opinião contra o feminismo, qualquer opinião contra uma mulher, seja ela quem for, em que atitude estiver, em que circunstância quiser. Ou seja, é a projeção do crime em qualquer pessoa que se coloque contra esse feminismo histérico que tem dominado o debate público há pelo menos uns 50 anos.